Gomes, esta possibilidade de estar aqui connosco hoje para falar sobre o Reiki. A doutora Sónia Gomes, além de terapeuta nesta área, é também representante ou dirigente da Associação Reiki Portugal. Tem vários anos de experiência nesta área, tem também algum trabalho desenvolvido entre a formação e a investigação em área. Exatamente. E, portanto, temos aqui a oportunidade de poder aprofundar esta perspectiva sobre esta aproximação um pouco diferente à perspectiva médica que teremos hoje a partilhar. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença e só por hoje sou muito grata à doutora Margarida Silva, à Isabel Neves e a todos os que aqui estão para me ouvirem hoje. Vou então iniciar a apresentação. Reiki como terapia complementar em ambiente terapêutico. Ora, o que é o Reiki? Eu não sei se aqui na sala há alguns praticantes de Reiki. Há praticantes de Reiki na sala, podem levantar os dedos se forem praticantes de Reiki. Ok? A maioria não são, ótimo. Então, o que é o Reiki? O Reiki é uma terapia bioenergética, desenvolveu-se no Japão no início do século pelo Sr. Mikao Usui. É uma terapia holística porque assenta basicamente na observação do ser humano como um todo, não só a parte física, mas também a parte emocional e a parte mental. Envolve as mãos num contacto leve ou próximas do corpo do paciente, ou seja, normalmente é através do toque e da imposição das mãos, não é nenhuma massagem, é através da imposição das mãos, de um toque suave. No fundo, Rei quer dizer energia que nos circunda e Ki quer dizer a nossa energia vital, a energia do nosso corpo. Há várias áreas que estudam o Ki ou o Shi. Ki em japonês, Shi em chinês. O Tai Chi, o Qigong, a medicina chinesa utiliza o Shi e a vitalidade do nosso organismo através do Shi. No fundo, o Reiki divide-se em Rei, energia que nos circunda e que permeia todas as coisas visíveis. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde, não tem problema. E Ki ou Shi, energia vital individual de cada um. No fundo, o Reiki é a junção destas duas, energia vital universal, a junção da energia que está ao nosso dispor, que nos circunda, com a nossa própria energia. Quais são os pressupostos do Reiki? Portanto, uma perspectiva holística, como já disse há pouco, porque vê o ser humano como um todo. Existe a tal energia universal, aquela que nos circunda e que está à nossa disposição, que está à nossa volta. Boa tarde. A pessoa é um ser físico, mental, emocional e energético. O contacto das mãos pode intervir nessas dimensões, não só na parte física, pode intervir na parte mental e na parte emocional. Por exemplo, se analisarmos o toque, é algo que acalma. Se repararmos os bebés, por exemplo, quando a mãe lhes toca, reagem imediatamente. Qualquer pessoa reage imediatamente ao toque. Portanto, o contacto das mãos ou o toque, mais propriamente, pode intervir numa dimensão muito mais emocional e mental que não só uma dimensão física. E quais são os objetivos do Reiki? No fundo, aceder à energia universal, ou seja, poder ser capaz de recepcionar e de transmitir esta energia que nos circunda, fazê-la fluir para o paciente, ser capaz de a transmitir através da imposição das mãos, reequilibrar energeticamente o corpo, reequilibrar o nosso Qi, a energia vital do nosso corpo,
aliviar sintomas de doenças e efeitos colaterais de tratamentos convencionais, por exemplo, aliviar a dor, aliviar estados febris, aliviar, por exemplo, tratamentos de efeitos de medicação, de quimioterapia, e proporcionar uma sensação global de bem-estar. Facilitar a resposta de cura da própria pessoa, ou seja, facilitar a nossa própria autocura, a capacidade que o nosso organismo tem de se autotratar, de se autorregenerar, por exemplo, a nível celular. No fundo, e depois do que vimos falando até aqui, o que é uma sessão de Reiki? Portanto, uma sessão de Reiki não implica diagnóstico, não exige qualquer tipo de prescrição, bem pelo contrário. Dura entre 30 minutos a 1h30, dependendo dos casos. O paciente normalmente está sentado ou deitado e está sempre vestido, portanto não é necessário tirar a roupa e estar sem roupa, normalmente é sempre vestido. E o terapeuta passa as mãos sobre o paciente em determinadas posições, sem pressionar ou manipular, basicamente através da imposição das mãos com um ligeiro toque ou alguns centímetros do corpo do paciente. Uma sessão de Reiki normalmente decorre com um ambiente próprio, convém ter um ambiente calmo, relaxado, se possível alguma música ambiente para induzir a pessoa ao relaxamento. Convém ter a pessoa que vai fazer a sessão de Reiki também estar minimamente preparada, estar minimamente calma, relaxada, fazer alguns exercícios antes da sessão de respiração, para poder também passar uma certa tranquilidade à pessoa que vai receber Reiki. Quem é que usa o Reiki? Historicamente, o Reiki começou por ser usado para autotratamento, para autoaplicação, autocuidado, para tratarmos de nós próprios. Cada pessoa poderia fazer Reiki, porque qualquer um pode aprender, já vamos ver mais à frente, e historicamente o Reiki começou como autotratamento, como autocuidado. Progressivamente ele começou a ser usado em vários contextos clínicos ou em algumas situações concretas a nível de problemas de saúde. E atualmente já começa a haver investigação científica na área em relação a esses resultados nos vários contextos clínicos onde começou a ser utilizado. No fundo, todos podem aprender, não é necessário nenhum tipo de formação especial para poder aprender a fazer Reiki, basta tirar uma formação com um professor habilitado, com alguém que vos possa iniciar, para serem capazes de recepcionar a tal energia que nos circunda, a energia universal, para depois poderem canalizar e passar ao paciente. No fundo, falta regulamentação da acreditação de terapeutas, porque o Reiki não é uma terapia que está regulamentada como terapia complementar em Portugal. Noutros países já é, mas em Portugal ainda não está regulamentado. E, portanto, isto cria aqui algum problema em relação à acreditação de terapeutas e de profissionais qualificados, porque há muitas pessoas a oferecerem os serviços e a formação, mas não há, portanto, nenhuma entidade que regulamente e que confira as habilitações de cada pessoa que pratica, no fundo, o Reiki. Não há nenhuma ordem, não há nenhuma instituição. A Associação Portuguesa de Reiki tem tentado ao longo do tempo criar uma norma terapêutica e um conjunto de requisitos para as formações de Reiki, mas não tem competência, no fundo, para regulamentar esta área. Depois temos aqui, portanto, o Reiki como terapia alternativa, reconhecida, portanto, internacionalmente, tem aqui, está inserida na 4ª categoria, portanto, temos aqui dos códigos das terapias complementares nos Estados Unidos, temos aqui o Reiki e diz ali em baixo, portanto, que a acupuntura e o Reiki e estas técnicas japonesas e o toque terapêutico são umas variantes modernas para um diagnóstico e para, portanto, através da imposição das mãos no paciente, passar à terapia.
No fundo, dados concretos. National Health Interview Survey 2007, mais de 1,2 milhões de adultos usaram uma terapia de cura energética como o Reiki. Em 2006, em que situações? Para relaxamento, redução de stress e alívio de sintomas. Ansiedade, dor crónica, VIH, SIDA. Pós-operatório, efeitos colaterais em oncologia, cuidados ao paciente terminal. A fonte está aqui, portanto, o NCAM. Reiki em hospitais. Cerca de 50 hospitais nos Estados Unidos incorporam Reiki na prática clínica corrente. A fonte Center for Reiki Research. O Hospital de Hale, New Haven, usa Reiki há mais de 10 anos. Inclusivamente tem, portanto, uma área de formação de Reiki, em que dão formação a enfermeiros e a pessoal da área médica. Alguns estudos científicos. Há aqui várias questões, portanto, existe no fundo pouca investigação sobre a área. O interesse tem vindo a aumentar e por isso cada vez mais se têm feito estudos no sentido de apurar a viabilidade e o interesse do Reiki para a aplicação em contexto terapêutico. Há alguns resultados que são contraditórios, portanto, nem todos os resultados são favoráveis, ou pelo menos nem todos os estudos aparecem resultados conclusivos. Muitos estudos sofrem algumas fragilidades. As amostras são pequenas, faltam verdadeiros controles negativos e sem normalização do nível da preparação dos terapeutas. Lá está, a tal questão do ensino e da formação é fundamental e de realmente aqui há um handicap na área. Mas isto estamos aqui a falar em Portugal, porque atenção, tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos, por exemplo, e na Alemanha, este problema já não se coloca, porque a terapia já é reconhecida por lei e, portanto, as formações já estão estabelecidas e determinadas e já não se coloca, portanto, este problema aqui do nível de preparação dos terapeutas, porque existem, inclusivamente, quase como uma ordem, onde as pessoas estão inscritas, têm um código de terapeuta e têm um código de ética e têm que se reger por um conjunto de normas e só ao fim de determinados exames é que podem efetivamente começar a praticar terapia, nomeadamente em ambiente terapêutico e clínico. Portanto, e sem normalização do tratamento de Reiki. Estudos. Estudos que existem, todos os estudos que vamos ver aqui estão acessíveis através do PubMed. Portanto, efeitos do Reiki na atividade de um pré-ataque cardíaco. Este estudo teve 49 pacientes hospitalizados com infarto recente, 3 grupos. Um grupo era de descanso, outro grupo para ouvir música, ou seja, ouvir músicas de relaxamento, músicas ambientes com sons da natureza para induzir ao relaxamento. E um último grupo, esse sim, recebia Reiki. E recebia tratamentos de Reiki feitos por enfermeiras devidamente treinadas. A medição do impacto de curto prazo na atividade autonómica. Reduz variabilidade do ritmo cardíaco e melhora o prognóstico. O Reiki aumentou significativamente a atividade vagal. A magnitude do efeito similar à obtida com o propranolol. Este estudo também já está traduzido para português e está disponível através do site da Associação Portuguesa de Reiki. Se quiserem, através do site da Associação Portuguesa de Reiki, na área onde diz estudos científicos, este estudo já está traduzido para português. Próximo. Randomized controlled single blind trial of the effects of Reiki and positive imagery on well-being and salivary cortisol. Um estudo cego simples, 35 estudantes de psicologia saudáveis, 10 tratamentos de 20 minutos ao longo de um semestre, autoavaliação de sintomas de doença e sono,
ao longo do semestre. Sem Reiki, houve um aumento dos sintomas da doença. Com Reiki, houve uma redução dos sintomas de doença. A diferença entre os dois grupos foi altamente significativa, portanto, P, como podem ver. Os efeitos do Reiki na dor e dos pacientes de dor crónica. Estudaram o efeito do Reiki na dor, bem-estar, personalidade e fé em Deus, ou seja, aqui neste estudo já entramos na área em que também se estudavam as crenças das pessoas, também estavam em causa as crenças e a personalidade. 120 participantes com doenças crónicas divididos em 4 grupos, ou seja, havia um grupo de Reiki, havia um grupo de falso Reiki, um grupo só para relaxamento e um grupo que não recebia qualquer tipo de tratamento. Receberam 10 sessões ao longo de 5 semanas. Quais foram as diferenças significativas no grupo com Reiki? A redução do nível de dor e elevada redução dos níveis de depressão e ansiedade, ou seja, relaxamento. Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-preserved stress. Efeitos de longo prazo da cura energética nos sintomas da depressão psicológica e no stress. Estudo cego simples avaliou o impacto nos sintomas de depressão psicológica moderada e na autoperceção do stress. 46 participantes divididos em 3 grupos, portanto aqui diferente do anterior, Reiki, um grupo, Reiki à distância, outro grupo e placebo à distância, portanto não era realizado nada, era simulado o Reiki à distância. As sessões são semanais, 60 a 90 minutos durante 6 meses. Impacto significativo com Reiki e com Reiki à distância. Redução da depressão, redução do stress autopercepcionado, e estas diferenças continuavam significativas um ano depois. Portanto, um ano depois de se ter iniciado o estudo, as diferenças continuavam significativas, como podem ver em P. Aqui um estudo, vamos passar para o modelo animal para que não venham as perguntas de que, mas as pessoas são emocionais, isso pode ser impressão, etc. Vamos passar para os estudos feitos com animais, onde não temos a parte do emocional à mistura das crenças e da personalidade. Então temos aqui, portanto, um estudo sobre a diminuição do ruído a nível vascular, portanto, ou quando há intervenção da interação pessoal de um praticante de Reiki. Temos o estudo em animais, portanto ratos, neste caso, divididos em 4 grupos. Ruído mais Reiki, ruído e falso Reiki, simulado, só ruído e nenhuma exposição. Ruído, 15 minutos diários a 90 decibéis durante 3 semanas. Reiki, 15 minutos diários antes do ruído. O Reiki reduziu significativamente as lesões microvasculares aos grupos expostos e sem Reiki, como podem ver. Aqui, outro estudo também com ratos. Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats. Os ratos foram expostos ao ruído durante 8 dias. Nos últimos 5 dias receberam Reiki antes do stress. A experiência foi repetida com os mesmos animais, mas usando o falso Reiki, ou o Reiki simulado. E o Reiki reduziu significativamente a subida da frequência cardíaca causada pelo barulho. Antes de passarmos aqui para esta que é
a que vamos, no fundo, fechar esta apresentação. Eu gostava também de vos apresentar uma que não está aqui no slide, mas que é, portanto, do Instituto de Patologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que também é um estudo que foi feito em ratos. Eu depois posso, se quiserem, ceder o PDF, em que foram colocados, portanto, durante 8 semanas, foram divididos 2 grupos de 5 ratos, cada grupo, e, portanto, foi-lhes 15 minutos de reiki diário dado aos ratos. O que é que aconteceu? Aconteceu que no grupo de controle, portanto, não houve grandes alterações. No grupo onde os ratos receberam 15 minutos diários de reiki durante 8 semanas consecutivas, os níveis de leucócitos nos ratos subiram bastante. Por isso, depois posso perfeitamente ceder o PDF deste estudo da Universidade de Coimbra, da doutora Maura Ferreira e do professor doutor Paulo Rodrigues Santos. Então vamos agora aqui ao efeito do tratamento de reiki nas culturas de bactérias. Temos aqui então um estudo em bactérias estressadas, portanto heat shocked, avaliações cegas e divisão aleatória de culturas de bactérias, E. coli K12 em fase de crescimento exponencial exposta a 25 minutos a 49 graus centígrados, tratamento de 15 minutos com reiki após exposição ou não tratamento, contagem em placas para medir a viabilidade celular. As bactérias que receberam reiki apresentaram contagens significativamente mais elevadas do que as de controle. No fundo, o que é que isto poderia querer dizer? Que o reiki dá vida às bactérias? Seria isso que poderia dizer? Que dá vida às bactérias? Estimula a vida nas bactérias? Se poderíamos dizer ou não? Vocês é que têm que me dizer a mim isso. Ou não? Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado da apresentação. Se tiverem alguma questão a colocar ou questões, estejam à vontade. Em relação aos estudos, como eu disse, eles estão todos disponíveis no PubMed, exceto aquele que eu apresentei aqui, que está aqui. Se quiserem, posso passar a folha e posso depois disponibilizar o PDF. Obrigada.